Brasil e do mundo. Olha lá, ó, o Gonçalves está aqui, os bombeiros, o Moreno, o Kane. Quem tá aqui hoje? O meu querido Lizinho, muito bem. E claro, ó, lá tá o Pacheco no comando da nave, tá o Fini, tá o Julinho, ó, o Abel tá aqui, tá toda a o Vitor tá aqui, nosso assistente de estúdio. E olha, o programa hoje tá bom demais, com Osmar Garrafa! Uhul! E Paulo Sérgio! Boa noite! E olha, no programa de hoje a gente vai falar da repercussão dos empates, né, de Palmeiras, Corinthians e São Paulo no final de semana. Foi melhor pra quem, né, todos esses empates aí? Palmeiras, né? Foi melhor, sim. Né? Já o Santos tem compromisso daqui a pouquinho lá na Vila Belmiro. A gente vai e volta rapidinho. Antes, olho na dica. Olha nós aqui outra vez, meu povo. A roda do Brasileirão, a rodada, né? A rodada do Brasileirão ainda não acabou. Então daqui a pouquinho tem Santos e Goiás lá na Vila Belmiro. Então bora pra lá conversar com o nosso querido José Paes. Boa noite, Zé. Mostra pra gente como que tá por aí. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso Super Gazeta Esportiva. Clima super tranquilo por aqui na Vila Belmiro, no estádio da Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeiras. Clima tranquilaço. Vou pedir aqui para mostrarem para vocês, ó. Ó, meu amiguinho que quer aparecer aqui na frente, já apareceu. Sai fora agora, vai lá, isso, vai curtir a vida, meu pai. Aí, ó. Clima tranquilo por aqui na Rua Princesa Isabel, onde fica a Vila Belmiro, aqui em Santos. A bola rola às 8 da noite para Santos e Goiás, jogo super importante aí do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. O Santos é o 9º colocado da competição, tem ali 34 pontos, o Goiás é o 11º, tem 32, ou seja, uma vitória do Goiás hoje aqui faz o time esmeraldino passar o Santos na tabela de classificação. Por isso é um jogo super importante, o Santos vem de empate aí com o Cuiabá em 0-0 na última rodada do Brasileirão. Já o Goiás vem de vitória para cima do Atlético Goianiense por 2-1, clássico local. Goiás que recentemente também ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, não perde há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. Tá super bem o time aí do técnico Jair Ventura numa subida de produção, assim como o Santos. Lisca completando aí um pouco mais de um mês no cargo de técnico do Santos, já teve 7 semanas livres aí para trabalhar o elenco. Vamos ver como que o time se comporta hoje aqui na Vila Belmiro para esse confronto contra o Goiás. Marcos Leonardo, que estava suspenso na última rodada do Brasileirão, volta normalmente ao time titular, assim como o Rodrigo Fernandes, que também não tinha pegado o Cuiabá porque estava suspenso. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Mi, com mais informações desse jogo. O provável Santos que entra em campo, a gente ficou aqui embaixo de um toldo para escapar de uma garoa ali, para não molhar o equipamento. Tá tudo certo com a gente. Daqui a pouquinho mais informações desse super jogo Santos e Goiás aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Mi! Valeu, Zé Paes. Tá bonito ali, né? O céu ali na praia, esse crepúsculo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo. Boa noite, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. É o Santos buscando uma melhora dentro da competição. O Lisca está iniciando um trabalho, mas é aquela história de iniciar o trabalho com o carro em movimento, né? Trocar o pneu com o carro em movimento, isso não é tarefa das mais simples, mas tem dado algum retorno. O Santos já há um bom tempo não está com aquele total desespero, toda aquela preocupação de zona de rebaixamento. Atenção, sinal amarelo ligado, ok, mas está numa fase de crescimento e acredito que esse é o caminho. E a gente espera que o que vem sendo feito esse ano, Paulo, possa servir como base estrutural para a próxima temporada. Acho que é esse o objetivo do Santos no Campeonato Brasileiro. Não, e sem dúvida, né? E se nós observarmos a tabela e os jogos do Santos em casa, o Santos venceu o Botafogo, empatou com o Fluminense, ganhou do São Paulo. E agora volta a jogar em casa num jogo importantíssimo de 6 pontos. Tá crescendo? Você acha que tá crescendo? Tá melhorando esse time? Eu não vejo assim uma melhora no futebol do Santos, mas você mantendo uma base, isso já ajuda. E é isso que os treinadores têm mantido na equipe do Santos. E o Santos, com o Lisca, tende a crescer, como o próprio Garrafa falou, e o Zé Paes também. Olha as imagens ao vivo, direto lá da Baixada Santista da Vila Belmiro, em frente ao estádio Urbano Caldeira. Mostrando toda a movimentação, a equipe da TV Gazeta. Ó, a polícia está posicionada, tem torcedor andando, tem uma leve garoa lá também. Tá frio, né? Aqui em São Paulo, lá na praia também é frio nessa hora, né? Para eles é bem frio, né, Michele? É mais frio, né? Muito frio, né? Por causa da umidade, né? O pessoal tá lá, já tá posicionado. O jogo é hoje às 8 da noite. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações com o José Paes, direto lá de Santos, tá? O São Paulo ficou apenas no empate com o Cuiabá ontem na Arena Pantanal. Vamos ver como foi.
Pela 25ª rodada do Brasileirão, São Paulo foi ao Mato Grosso enfrentar o Cuiabá. E logo no início do jogo, André Luiz recebeu bom lançamento e foi derrubado na área por Ferrarese. Pênalti para o Cuiabá. Na cobrança, Daverson, aquele mesmo, bateu bem e abriu o placar para o Dourado, 1-0. Logo depois, o Cuiabá teve a chance de ampliar com o PP, mas o camisa 10 isolou. O Dourado seguiu em cima e Valdívia desperdiçou a chance. Em seguida, o mesmo Valdívia colocou a bola na cabeça de André Luiz. Mas o final foi o mesmo. Outro gol perdido pelo Cuiabá. A dupla estava afiada. Valdívia de novo serviu André, mas o camisa 11 parou em Felipe Alves. Outra chance desperdiçada. Após tanta pressão da equipe da casa, quem conseguiu empurrar a bola para o fundo das redes foi o São Paulo. Igor Vinícius bateu falta para a área. E no meio dessa confusão, Luizão conseguiu o gol de empate para o São Paulo. 1-1 placar final. Com o resultado, o tricolor chegou a 30 pontos e ocupa a 14ª colocação, 5 acima da zona de rebaixamento. Muito bem, ele comemorou o gol. E o que você achou desse empate, Garrafa? Um empate para lavar a alma, porque se o São Paulo traz de lá uma derrota para o jogo de quinta-feira, né, que terá total cobertura aqui no nosso Gazeta Esportiva, já é um jogo pesado pelo que aconteceu contra o Atlético Goianiense em Goiânia. São Paulo tendo que fazer 2 para levar a decisão aos pênaltis. Se perde a partida com o Cuiabá, e pelos últimos resultados, o clima ia ficar praticamente insustentável. Então o São Paulo pelo menos respira, o Rogério não foi com força máxima, o Luciano inclusive nem participou da partida, está preservado para o jogo, não se sabe se joga ou não, daqui a pouco vem a informação. Então o resultado foi muito importante, mas foi um futebol sofrível do São Paulo, um futebol muito abaixo do que se espera, e o que me chama a atenção, Paulo, é o desequilíbrio emocional. E a começar pelo comandante. O Rogério inclusive tentou se explicar depois na coletiva, o que tinha acontecido lá no desembarque da delegação, quando o torcedor estava ofendendo praticamente todo o elenco, ofendeu também o Rogério. Estamos falando de futebol profissional e o Rogério tem uma história que dispensa apresentação. Ele tem que saber conviver com esse tipo de Quantos momentos ruins desse que ele já Não passou. Então, quando o desequilíbrio... Como treinador, acho que é outra coisa. Quando o desequilíbrio vem do próprio treinador, aí você vê... Contamina a equipe, né? Jogadores expulsos. Jogadores expulsos. Isso A faz... expulsão do próprio Wellington. Do próprio Wellington, né? Um lance no O meio Daverson campo. O Daverson tirou todo mundo de do controle. sério. Tirou todo mundo do sério. Mas não pode. Agora, Ele é bom nisso, hein? Como o Garrafa falou, essa questão do empate foi importantíssimo mesmo. Porque se perde ali, volta tudo, né? Aí os comentários da situação do Rogério Ceni iam ser maiores ainda. E também sempre lembrando, estava falando com o pessoal aqui, até tem o Homem-Aranha aqui, e ele falou, pô, o São Paulo lá, pô, empatou lá. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Que é o o Palmeiras não ganhou lá. O Corinthians não ganhou lá, então o Santos não ganhou lá, então tá bom demais o empate lá, até porque as ocasiões de gol que a equipe do Cuiabá teve, poderia ter ampliado muito mais. Sim. O Alexandre Silvestre, quem que é o Homem-Aranha? Daqui a pouco você me conta. O Alexandre Silvestre chega agora da nossa redação com mais informações do Tricolor. Boa noite, Silver! O que o Rogério Ceni falou depois do jogo? Dentre tantas coisas, né, Michele? Deixou uma bola do São Paulo no jogo de quinta-feira. Olha, vale eu não estou escutando. O Silvestre, vocês estão escutando? Um ano, digamos assim, para o São Paulo. A pressão é muito grande, já foi. Olha lá, Silvestre, vai lá, pode falar. Cuiabá. São Paulo patinando no jogo, jogador expulso, consegue esse empatezinho no final que caiu no colo, manter uma margem de segurança para a zona do rebaixamento e também para o Cuiabá, que é o primeiro fora do Z4. Importante manter esses 4 pontos em relação ao Cuiabá pelo ponto de vista do São Paulo, que vai ter esse jogo decisivo contra o Atlético Goianiense quinta no Morumbi lotado, cobertura total da TV Gazeta, do Gazeta Esportiva, ao vivo direto do Morumba. O Luciano é dúvida, porque não jogou contra o Cuiabá, porque está com um problema na coxa, um problema de dor na coxa. Vamos ver como é que ele vai se recuperar a tempo de tentar ajudar o São Paulo a fazer tantos gols, né? Porque precisa meter uma goleada em cima do Goianiense. 3 ou mais gols de diferença, se vencer por 2, decisão por pênalti. Se vencer só por um golzinho, está eliminado o São Paulo. O Atlético Goianiense vai para a final da Copa Sul-Americana. E aí fica aquela dúvida, quem que vai ser o goleiro? Ontem jogou o Felipe Alves, que veio para ser reserva do Jandrei, que em tese é o titular. Só que nenhum nem o outro
inspira grande confiança. E o Rogério talvez já tenha até definido. Tô achando que vai ser o Felipe Alves pelo jogo de ontem. Mas o Rogério deixa essa bola pingando na área, prefere não se comprometer nesse momento e a dúvida está mantida. Vamos ouvir o Rogério. Eu acho que toda vez que há derrotas, existem num time grande, quando você trabalha num time grande, existem as críticas, elas fazem parte. É direcionada a um jogador, a outro jogador, ao próprio treinador em determinado momento. Então a gente vive jogo a jogo. Nós vamos voltar, chegar 5 da manhã, não sei que hora a gente chega, né? Eu vou de madrugada, agora a gente volta. Até todo mundo chegar em casa, nós vamos se recuperar. Terça e quarta nós vamos trabalhar pensando no jogo e também na decisão dessa posição para o jogo de quinta-feira. Tá, e o São Paulo já chegou, já desembarcou, já treinou, um treino mais leve para quem não jogou, ou melhor, folga para quem jogou em Cuiabá e para quem não jogou, um treino já visando essa partida contra o Atlético Goianiense. Vale também para o Luciano, que segue essa preparação para tentar voltar ao time. E desde que o Rogério parou, o Tricolor não acertou ainda um goleiro. Michele, eu queria dar uma dica para todos os São Paulinos que comandam o clube. Por que não? Para de inventar, contrata um goleiro que saiba jogar mais com a mão do que com o pé, uma coisa mais simples, né? Fecha o gol e depois mais pra frente inventa a moda, Michele. Fica aqui a dica. Falou o coração, né, Silvestre? Aí vão perguntar assim, aonde tá esse goleiro? Que ninguém acha. Porque pro Silvestre tá fácil. Né? Vamos perguntar ao Silvestre, onde tá esse goleiro aí que tá tão fácil pra você? De qualquer forma, o Rogério sinalizou, no meu entendimento, Paulo, ontem, com a própria entrada do Felipe Alves, que ele deve ser o titular contra o Atlético Goianiense. E eu, fosse o Rogério, entraria com o Felipe Alves. O Jandrei está muito pressionado, ele tomou um gol que comprometeu, né? A torcida entende dessa forma e teve influência direta no resultado naquele gol contra o Atlético Goianiense. E, às vezes, você tirar o atleta de cena, você preserva o atleta. Não adianta você ficar insistindo. Você tira, dá uma respirada. O São Paulo, de repente, se classifica, numa outra oportunidade volta o Jandrei. Eu acho que esse é o caminho. Fosse eu, o Rogério, eu preservaria o Jandrei. Ele já sinaliza já nesse jogo de ontem com o Felipe Alves. E vamos aguardar o que ele vai fazer. Mas eu entraria com o Felipe Alves. Não muda muito, são dois goleiros, no meu entendimento, do mesmo nível. Mas pela pressão, para preservar o Jandrei, eu tiraria o Jandrei. Mas aí você também, você não tira a confiança do cara? Tipo... mas ele parece estar sem confiança, é um jogo decisivo. Se ele coisa, vai né? botar Como você outro propriamente falou, né? E o Rogério falou aí, essa questão de jogo a jogo. É jogo a jogo. É como você falou, dá uma pausa pro jogador, ganha um outro jogo, ganha outro, aí o outro dá moral de novo. E se você bota o cara no jogo decisivo, o Felipe, esse jogo e ele se ferra? falha, aí falha e você perde o jogador. Também não é fácil, A tarefa não é das mais fáceis, mas aí a culpa é do São Paulo, que deu ao Rogério Ceni 2 goleiros medianos. O São Paulo não tem um goleiro absoluto. Também é o Rogério que deu o aval. Esse eu quero ou não quero. Mas tiveram que colocar. E o Felipe Alves tiveram que comprar em cima da hora. Não tinha goleiro. Quando liberou o Volpi, colocaram o Thiago Couto, que não estava pronto. Então é uma soma de equívocos ali na administração. Olha, o Volpi deixando saudade, hein? Mais um jogador que deixa saudade. Olha só a que ponto chegamos. Sabe que eu achei que poderia até vir o Matheus Cavicchioli para cá? Lembra outro dia que nós estávamos aqui, ele entrou no ar juntamente conosco? Ele é bom, né? Ele é bom, tá fechando o gol lá no América. Olha, teve Corinthians em campo também ontem, o Timão quase saiu com a vitória em casa, mas deixou escapar, vamos conferir. Corinthians e Internacional entraram na Neoquímica Arena empatados na tabela e loucos para aproveitar os tropeços da turma que está ali no mesmo bolo. Então, receba essa chuva de gols. O Colorado não esperou nem 50 segundos, o alemão ganhou de Gil e abriu o placar em Itaquera. A virada alvinegra veio ainda no primeiro tempo, Mosquito bateu escanteio, Gil cabeceou e Balbuena foi para as redes. 5 minutos depois, Roger Guedes bateu cruzado, Daniel soltou a bola e Yuri Alberto não perdoou. Nesse vacilo de Fausto Vera, quem salvou o Timão e o argentino foi a trave. Mas o Inter também não tem do que reclamar. No último lance antes do intervalo, olha o gol que o Roger Guedes perdeu. E fez falta, hein?
No segundo tempo, o Corinthians, que já não tinha Duqueiroz suspenso e Renato Augusto machucado, ainda ficou sem Fagner. Ficou difícil segurar o Inter, que foi para cima e empatou tudo de novo com esse golaço de Alan Patrick. 2-2. Cássio ainda evitou o pior nessa defesa. E Yuri Alberto mandou para fora a última esperança dos corintianos. O quinto empate seguido entre Corinthians e Internacional frustrou os mais de 41 mil torcedores que vieram à Neoquímica Arena. Na tabela do Brasileirão, o Timão ficou no terceiro lugar, o Colorado em quarto, mas ambos a 8 pontos do líder Palmeiras. E aí, esse Corinthians, hein? Bom, o Corinthians, o jogo, o primeiro tempo foi Eles dois olharam. o primeiro tempo foi bem legal, né, Paulo? O primeiro tempo foi movimentado, saiu 1-0 com 50 segundos, a torcida estava lá debaixo do bandeirão comemorando aniversário, nem viu. Teve Nem torcedor viu. que saiu de lá e achou que foi 2-1 pro Corinthians. É. Os caras nem viram o primeiro gol do Inter, tão relâmpago que foi. O Corinthians mostrou um poder de reação, é difícil. Não é fácil, não. O time do Inter é um time bem montado pelo Mano. Você, em 20 minutos, você tira uma diferença de 2-1, prova que tem os méritos do Corinthians. No segundo tempo, o Mano acabou fazendo algumas alterações logo de intervalo, mas aí o Vitor parece que se assustou com as alterações, não confiou naquilo que ele tinha em mãos, sabendo que ele tinha um banco frágil. Não estou eu que estou dizendo, foi ele que disse na coletiva. Mesmo, Então, se ele entendia que tinha um banco frágil, ele tinha que ter tentado, com as peças que já estavam encaixadas, tentar continuar com aquele mesmo ritmo, ou pelo menos segurar o máximo de tempo. Não, ele já mexeu de imediato. Quando ele mexeu, ele desarrumou todo o Corinthians, o Inter, pelos seus méritos, chegou ao empate, o resultado, para mim, acabou sendo justo, Paulo. Não, e outra coisa, né, Garrafa? Se você tem jogadores que estão esperando a oportunidade para jogar, no caso do Juliano, tem que mostrar um Deixa futebol jogar. diferente, né? O Juliano, no primeiro tempo, muito apagado. Sim. Por mais que a equipe do Corinthians sai perdendo de 1-0 e, ó, no primeiro tempo, reverter o placar, como você mesmo falou, contra o Internacional, é muito difícil. Né? No finalzinho do primeiro tempo, chance do Roger Guedes. Não pode, ali chapa de primeira. Acabou. Se fosse para dar de raça, chapa de primeira, ou como ele dominou, meia altura. Meia altura, porque sabe que o zagueirão vai dar o carrinho. Vai dar o bote. Sabe que ou ele tinha outra opção ainda, que era trocar de volta pro Mosquito. Então, pera. Primeira opção, chapa de primeira. Chapa de O primeira. que é assim? Pegou a bola, pá. Pá. É o pá. Só Pá, recebeu pode já pá. pá, Pena que eu pá. tô sem a bola aqui. É. E aí? A segunda opção, meia altura. A segunda opção, meia altura. Ele Porque ele chuta- dominou. Tá. Quando ele, na segunda opção, dominou. Naquele dominou, meia altura. Porque os três iam dar o carrinho. Como foi e o zagueiro tirou. E a terceira opção, na hora que ele dominou, viu que os dois deram o Passa carrinho, pra o goleirão alguém. foi pro chão, toca Devolve. pro Mosquito. E o Mosquito só coloca e faz 3-1. E era um gol para decidir a fatura. É. Você faz 3-1, volta pro intervalo, não pode desperdiçar. Você acha São que 2 você teria pontos a feito menos, como? né? Você Eu dominava e metia meia altura. Dominava lá. É isso aí, olha lá. Olha lá, tá vendo, ó? Olha lá, olha a rolada, ó, de Já primeira. deu até tempo de Rolou. dominar, ó. De primeira, então, olha lá, tá vendo? Ele segurou a bola e chutou. E Aí você deu- pode ver, Mi, que ele teve o tempo ainda, quando ele dominou a Ainda bola, tem tempo de ele pensar teve ainda. o tempo ainda de pensar, e se ele quisesse jogar pro Mosquito, o Mosquito tinha condições de fazer o Mas gol. sabe quem fazia isso que você fala? O Romário fazia isso que você fala. Você fazia isso. Até o Ronaldo com o Rivaldo na Copa. Ó, olha Bebeto e só, ó, Romário. não Olha pode lá. perder um gol desse, né, Olha, gente? olha lá. Ó, domina, Olha lá, tem olha lá, tempo olha de lá, decidir. ó, Pra agora, cima ó, ali, ó. você Ó o viu? mosquito livre também, Ó, ó. livrinho, livrinho. Ai, senhor. Será que ele foi fominho ou ele não teve essa visão de jogo? Displicência. Displicência pra mim. Bom, deixa eu ir embora, vai. O Thiago Salazar está num evento da CBF aqui na capital paulista. Boa noite, Salazar. Explica pra gente o que você está fazendo aí. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estou tendo que falar mais baixo porque eu estou no meio de uma palestra aqui da Brasil Futebol Expo,
atrás de mim, Vitor Pereira, nesse momento falando, junto com o técnico português do Botafogo, o Luiz Castro, né? Vocês estavam falando aí sobre a queda de rendimento do Corinthians no segundo tempo, e ontem o Vitor Pereira se defendeu dessas críticas, alegando falta de opções no banco de reservas devido a tantas lesões, a tantos desfalques, né? Mas aqui, agora há pouco, ele fez um meia-culpa interessante que ajuda a gente a entender a queda do Corinthians na etapa final contra o Internacional. Vamos ouvir o que disse o Vitor Pereira aqui na Brasil Futebol Expo. Eu esta semana apanhei uma semana diferente de todas as outras que estavam para trás. Então, como tivemos mais dias para treinar, o que é que eu fiz? Treinei, amigo, treinei. E treinei na intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas dei-lhes uma carga que eles não estavam habituados, que eles já não levavam há muito tempo. Então ontem chegamos ao jogo cansados. Chegamos ao jogo sem capacidade, tivemos capacidade no primeiro tempo, no segundo tempo foi a pique. Minha responsabilidade, com a experiência que tenho, meus amigos, com a experiência que tenho, depois de ter passado anos e anos a trabalhar, depois de ter lidado com tanta coisa, agora aquela vontade de melhorar as coisas, de melhorar a dinâmica. Ontem, hoje vi o jogo, revi o jogo e claramente reconheço que a minha equipa chegou cansada ao jogo. Bom, tá aí, Michele, o que disse Vitor Pereira aqui agora há pouco na palestra. Agora eu estou do lado de fora para poder falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais à vontade com vocês. Bom, ele fez essa meia-culpa, colocou os caras, teve uma semana livre, algo raro, colocou a galera pelo jeito para treinar mais, uma carga mais pesada do que deveria, aprendeu, mas de toda maneira sofreu muito com os desfalques, sim, né? Vamos olhar na telinha aqui do lado, o Vitor Pereira, para esse jogo com o Internacional, ele não pôde contar com o Renato Augusto, aliás, avisou na coletiva que não sabe nem quando vai poder contar com o Renato Augusto, além de Adson, Júnior Moraes, Raul Gustavo, Maicon, Lucas Piton, Robson Bambu, e durante o jogo ele perdeu o Fagner no intervalo, que foi substituído pelo Rafael Ramos, e logo depois também precisou sair por causa de uma lesão. O Corinthians tem o São Paulo para enfrentar na semana que vem no Morumbi, e a escalação do Corinthians, o que o Corinthians vai tentar lá no Morumbi, vai depender muito de quem ele terá à disposição. Afinal, de fato, foram muitos desfalques e ainda são muitos desfalques para esse time do Vitor Pereira, tá certo, Michel? Daqui a pouquinho eu volto com mais novidade. Vitor Pereira aqui também falou sobre a questão com o pai dele, disse que o pai dele foi bastante ausente e que por isso ele é um cara frio. Ele tem aprendido aqui no Brasil que aqui os jogadores gostam desse lado mais afetivo, falou sobre a situação do Brasil, dessa diferença de classe social tão grande, tão evidente de uma rua para outra. Enfim, o técnico do Corinthians dando uma boa palestra aqui na Brasil Futebol Expo. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Bom, eu tô meio passada com a declaração que ele deu. Falem vocês. Não, eu acredito no Salazar que, enfim, o português está fazendo alguma coisa boa, porque ele está dando uma boa palestra, porque ele foi contratado para resolver os problemas do Corinthians e ele não consegue resolver. Primeiro ele reclama que está jogando sempre. Aí quando tem tempo para treinar, ele fala que os jogadores cansaram de treinar. Quem tem que resolver esse problema é você, Vitor Pereira. Ele exagerou no treino. Então, os caras treinaram tanto. E ele foi contratado para quê, Michele? Ele foi contratado para administrar esses problemas. É ele que tem que ter essas soluções, de saber a hora de treinar, a hora de não treinar, gente, a hora do tal do pijama treino, como falava o Vanderlei Luxemburgo. Outra coisa, Garrafa. Tem hora que fica quietinho, relaxa. Tem outra coisa, tem jogador que você põe pro treino, Isso aí. você põe ele para correr 10 quilômetros. Tem outro jogador que você põe para correr 1. Você não tem que dar a mesma carga para todo tipo de jogador. O Romário treinava igual todo mundo, Não treinava e resolvia. E O Renato Augusto, será que agora contundiu com essa carga de treinamento? Não, o próprio Fagner. O próprio Fagner saiu, então... Eu não estou dizendo que o Romário chegava atrasado, não é, Paulo? Até porque, por exemplo, na Copa do Mundo, o Romário era o primeiro a entrar no ônibus, não era isso? Mas, e não se atrasar, fazer tudo certinho. Mas é a carga do treinamento. A carga de treinamento é diferente. Então, para um jogador, tem que ser de uma forma, para outro jogador, de outra. Ele e a comissão técnica recebem para isso, Paulo, para administrar e para gerenciar isso. E não estão gerenciando. Sem dúvida. Agora, não pode acontecer isso. Não pode, num time grande. Sim. E ele reclamando
toda semana quer muito jogo, E aí, quando não dá tem uma jogo, ele dessa? fala que é muito treino. Aí- Se fosse o técnico brasileiro, tava falando aí, não, mas é como é o português, não, tá tudo certo. Ele tá O errado, brasileiro gente. já tava na corda bamba. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ô, Vitor Pereira, você precisa se acertar. Ou você treina, ou você não treina, você tem que fazer alguma coisa, filho. Exagerou na carga no treino, os caras chegaram Pô, cansados, gente. Pra isso Olha, tem a fisiologia, vou ó. falar um negócio assim. Não, o pior disso é Fala. que na entrevista dele, ele começou a comparar os bancos de reserva. Ah. E aí, ontem no mesa, nós estávamos falando sobre isso. Aí ele falou, ó, eu tenho no banco de reserva isso aqui. Ó quantos machucados tem aqui. Então não pode. Se tem um banco de reserva, você tem que dar confiança para esses jogadores acaba que estão com o teu ali. banco. Aí Eles acabou, merecem. pela entrevista que ele deu ontem, tirou a confiança dos Fala caras. demais. Como diz o Tite, fala muito. Ó, às vezes a gente tá tendo uma reunião do Mesa Redonda tão legal, o negócio começa a pegar fogo, eu falo, gente, para, vamos deixar esse debate pro programa. Às vezes as nossas reuniões aqui são tão acaloradas, eu falo, peraí, esse tema é bom, vamos deixar o programa, né? Todo mundo já sabe. E aí eu acho que ele exagerou no antes. Voltamos à Vila Belmiro, o José Paes tem na mão a provável escalação do Peixe, é isso aí? Vamos aí, Zé. Exatamente isso, Michele. O Santos que chegou ainda há pouquinho aqui na Vila Belmiro para esse super jogo que acontece às 20 horas, o famoso 8 da noite contra o Goiás. Não vai ter o Carlos Sanches, está machucado, se machucou contra o América Mineiro. Não vai ter também o Ângelo, que está lá servindo a nossa seleção sub-20 num quadrangular aí que está rolando lá no Uruguai, em Punta del Este. Com isso, o provável Santos que deve entrar em campo hoje aqui é este. Coloca na tela aí pra gente, diretor, olha só na tela para vocês aí o provável Santos. A escalação sai daqui a pouquinho, às 19 horas, a escalação oficial do técnico Lisca. Agora a provável com João Paulo no gol, o Madison na lateral direita, também Maicon, Eduardo Bauerman e o Felipe Jonathan fechando o setor defensivo, Rodrigo Fernandes voltando de suspensão junto com o Zanocelo e o Gabriel Carabarral fechando o meio de campo. Lá na frente, Lucas Braga, Marcos Leonardo, como eu disse, também voltando aí de suspensão, e o Soteudinho, camisa 10, o venezuelano que voltou aí recentemente a esta equipe do Santos. Vamos conferir aí então a palavrinha do Rodrigo Fernandes, jogador gringo aqui do Santos, voltando hoje muito provavelmente ao time titular, falando sobre esta partida diante do Esmeraldino, diante do Goiás, daqui a pouquinho aqui na vila mais famosa do planeta Terra. Roda aí. É um jogo muito importante, como são todos, mas é aqui na vila e, como você falou, eles estão perto de nós e nós temos um objetivo maior que nós, eles, mas eles estão em nosso caminho e, como falei, vamos jogar na vila e temos que sair com todo para ficar os 3 pontos aqui. Falou aí, então Rodrigo Fernandes aqui no Gazeta Esportiva. O Santos que nos últimos 4 jogos como mandante venceu 3, empatou 1, tá bem demais, quer apostar na força da Vila Belmiro para sair com resultado positivo hoje aqui. Todos os 11 mil ingressos disponíveis para a torcida do Santos foram comercializados, viu, Michele? Vocês falavam aí sobre temperatura, sobre o clima aqui na Baixada Santista. Olhei no meu celular, 19 graus por enquanto aqui em Santos, e tem galera de touca, moletom, casaco. A galera não tá acostumada por aqui. Eu mesmo já tô com um casaquinho porque achei que tava frio também. Acho que entrei no clima, viu, Mi? Volto contigo, história completíssima dessa partida amanhã aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva. Vai daí, Mi. Meu Zé, bom trabalho. Você tá pensando que não tem Palmeiras no Gazeta Esportiva? Pois é, eu achei também que não ia ter, né? Bora lá, Silver! Traz pra gente as informações do Verdão, queridão. Como assim, Michele? Claro que tem Verdão. Aliás, o Palmeiras perdeu um pouquinho da potência nos últimos jogos, vamos falar a verdade. Acho que o Verdão deu uma cansada, né? Chegou no ápice físico mais pro primeiro semestre, com o Mundial de Clubes. O Abel mesmo cogitava, vamos ver o que acontecerá com esse time. É meio que um escuro, né? O futuro do Palmeiras pelo excesso de jogos. Agora, o fato é que o Abel poupou os jogadores e poupou mesmo. Eu achava que ele ia dar uma mesclada, mas não. De titular que empatou lá com o Bragantino no sábado à noite, o goleiro Everton, que é goleiro, não corre, né? Tudo bem, tem o desgaste, quedas, etc e tal, mas é goleiro. O Danilo, que não pode jogar Libertadores porque tá suspenso, foi expulso, pegou 2 jogos. E o Scarpa, que é titular, cumpriu a suspensão no jogo de ida contra o Furacão, tá voltando pro time, jogou no sábado já para experimentar ali a meiuca, porque é possível que o Scarpa jogue por dentro no meio de campo do Palmeiras, já que o Rafael Veiga segue correndo contra o tempo em busca de recuperação, torceu forte o tornozelo, mas falaremos de Veiga
daqui a pouquinho ainda no Gazeta Esportiva. Agora eu quero chamar aqui para a roda, para tabelar com a gente, ele, xerifão, o zagueiro paraguaio do Palmeiras, o Gustavo Gomes, já projetando o jogaço de amanhã, Abel versus Felipão, Palmeiras, Atlético Paranaense, vale vaga na final da Liberta, Palmeiras em busca da terceira decisão consecutiva, em busca do tetracampeonato, Palmeiras que perdeu por 1-0 na Arena da Baixada e precisa de amanhã uma vitória por 2 gols de diferença e vai contar com o apoio maciço da galera alviverde, cerca de 40 mil pessoas no Allianz Parque. É mais ou menos por aí, né, Gustavo Gomes? Sim, é mais um jogo, né, decisivo, acho que um jogo muito importante para nós, para a torcida, para o Palmeiras, né? Ganhando podemos jogar mais uma final, entrar para a história e a gente tá focado nisso, tratar de fazer nosso melhor para conseguir uma vitória e chegar mais uma vez em uma final. Não, ajuda muito, né? Já demonstraram em vários jogos, no último jogo da Libertadores, na final do Campeonato Paulista, da Recopa também. Acho que o apoio da torcida vai ser muito importante para nós, para tratar de todo mundo conquistar essa vitória e chegar em uma final da Libertadores e ficar na história, né, que a gente está trabalhando para isso e vamos fazer nosso melhor para tratar de conseguir essa vitória. A temporada vai afunilando, Michele. É o Palmeiras em busca da final da Libertadores, joga amanhã contra o Atlético, brigando também muito bem na ponta do Campeonato Brasileiro. Já eu falo do Rafael Veiga. Veiga, quero saber as notícias. E aí, Rafa e Paulo? A gente comentava ontem no Mesa Redonda, né, a atitude do Dorival Júnior de ir contra o Ceará ter colocado um time reserva do Flamengo, que poderia ter brigado, tentado diminuir a vantagem que a do Palmeiras, que era muito boa, o próprio Corinthians e o Inter que deixaram escapar a possibilidade de vitória ontem em Itaquera para encostar no Palmeiras, e o único técnico que podia ter preservado os jogadores, até achei que não fosse preservar e preservou, mas ele tem esse direito, porque tem uma gordura, era o Abel, e ele fez correto. Porque ele está em desvantagem contra o Atlético, para o jogo de amanhã, vai receber o Atlético do Filipão em casa, tem um time infinitamente superior, um elenco infinitamente superior, não vive um bom momento, o Palmeiras, né, para aqueles que gostam de números, parece que é a pior fase do Abel em termos de resultados. Jogos, né? 3 empates e 1 derrota. Então o que ele faz, Paulinho? Ele dá um descanso para esses jogadores, e aí eu acho válido, porque ele pode, matematicamente ele pega a tabela, Michele, ele pode, mesmo acontecendo um desastre na rodada de ontem, que não aconteceu, o Palmeiras ficaria tranquilo para o brasileiro e ele vai com o que tem de melhor para o jogo de amanhã. E o Palmeiras com o que tem de melhor para o jogo de amanhã, apesar da vantagem do Atlético de 1-0, para mim é favorito, Paulo. Não, e outra coisa, né? Se nós observarmos e nós voltarmos um pouco, nós no começo sempre falávamos que não tem reserva, não tem titular nessa equipe do Palmeiras. E todos estão no ritmo de jogo. Sim. Então, se eu observar ali atrás, tem o Everton, tudo bem, o goleiro, que tem jogado quase todas as partidas. O Mike tem entrado todas as partidas, tem dado conta do recado. Kusevich eu acho um muito bom zagueiro. Luan entrou também, muita personalidade, entrou muito bem, Danilo jogou, Scarpa. Aí no segundo tempo, coloca uma força maior, coloca Rony, Dudu. E aí a equipe do Palmeiras cresce na partida contra o Bragantino. E o Bragantino perdeu uma grande oportunidade de vencer. Contra time grande, time pequeno, tem que fazer os gols. Não pode perder as oportunidades. E ontem mesmo o Marcinho estava conosco e falou, não pode perder essas oportunidades que perderam contra o Palmeiras. E o Palmeiras, eu creio que está muito concentrado para esse próximo jogo aí contra o Atlético. Eu creio, meu resultado eu já falei, né? Não. 3-1. Pro Palmeiras? 3-1. Ah, amanhã vai ter o palpitômetro dele aqui? Ah, então tá, vai entrar amanhã o seu palpite. Daqui a pouco a gente volta pra falar do Rafael Veiga com o Alexandre Silvestre, tá? Eu quero saber se ele vai jogar. Não, ele não vai estar machucado de novo, Essa será? é a dúvida, né? Eu acho que joga. Calma, daqui a pouco o Silvestre Tornozelo. fala. Ai, gente. Tiago Salazar, de volta do evento da CBF que tá rolando aqui na capital paulista. Salazar, o que você tem agora pra gente? Olha, Michele, eu quero voltar um pouquinho naquele assunto do Vitor Pereira, da meia-culpa que ele fez aqui, e só para esclarecer, o Vitor Pereira ficou bastante incomodado com o próprio erro, porque segundo ele é um técnico experiente, não poderia ter cometido esse erro, mas, segundo o Vitor Pereira, ele errou porque ele deu um treino de acordo com o que ele estava acostumado a fazer na Europa, quando tinha esse período de intervalo. E ele percebeu que
como os jogadores aqui jogam muito mais, eles claramente não estão preparados para essa carga de treino. Eles precisam de uma carga menor e mais tempo de descanso. Ele tentou fazer o que ele fazia na Europa, segundo ele aqui, cometeu um erro que nunca mais vai cometer, que serviu de lição. Só para deixar isso claro aí, porque eu estava ouvindo a discussão de vocês, eu acho que vale elucidar. Mas vamos falar de outros assuntos aqui do Corinthians. Importante informação, o Corinthians quitou 750 mil euros que devia ao Torino referente à compra do Danilo Avelar, ou seja, o Corinthians não tem mais risco de ser acionado pelo Torino na FIFA, como vinha conhecendo, problema resolvido. E duas curiosidades aqui fora do contexto, um pouquinho fora do contexto do futebol. Vou pedir para o Fini colocar na tela aí uma postagem que o Robert Renan, zagueiro do Corinthians de apenas 18 anos, tá subindo aí para o profissional. Ontem ele ficou no banco de reservas e foi para casa de metrô. Só que chegou no metrô, o pessoal reconheceu ele falou que entregou as camisas, fez um post emocionado, super feliz que o pessoal reconheceu ele. Isso aí é quase um mundo já inexistente dentro do futebol, então fica aí a curiosidade para a gente mostrar. E outro assunto também bem bacana que aconteceu ontem na Neoquímica Arena foi com o goleiro Cássio, que chegou para a zona mista com a camisa do pessoal do Autistas Alvinegros. A gente perguntou para ele sobre o projeto, sobre a ligação dele com o projeto, e o Cássio, inclusive, revelou que a filhinha dele menor, a caçulinha, a Maria Luísa, de 4 anos, foi diagnosticada com TA, o transtorno do espectro autista, e falou sobre isso com a gente. Vamos ouvir? Eu gosto, conheci o pessoal, até eles estiveram no CT lá, vi que são pessoas sérias, acho que nem todo mundo sabe, eu tenho uma filha autista, a Maria Luísa, minha filha de 4 anos, tem autismo, e eu comecei a pesquisar, ler mais sobre o assunto, e é bem legal, sigo também outras páginas de autismo, e eu como pai, quanto mais eu puder saber sobre autismo, criança que tem TA, né, que fala, quanto mais puder saber, até para dar suporte para minha esposa também, e para dar suporte para minha filha, para que ela possa evoluir, acho que a gente vai fazer, mas o pessoal do Autistas Alvinegros, um pessoal super bacana, que você entra no Instagram deles lá, você consegue ver casos de crianças que têm autismo, como em certos momentos fazer, agir, e eles têm trazido crianças autismo. O Corinthians também está de parabéns, porque tem uma sala aqui especial para crianças, então é uma situação bem bacana, assim, e o que eu puder fazer para ajudar, aí, não só eles, também outras instituições, que seja com imagem ou com contribuição, eu vou fazer, mas de coração. Tá aí, Michele, achei bem bacana, legal o Cássio falar sobre o assunto, não ter nenhum tipo de vergonha, temos mesmo que falar sobre isso, bacana a atitude do goleiro do Corinthians. Bom, é isso, eu vou continuar acompanhando aqui a palestra do Vitor Pereira, e amanhã, ou quarta-feira, vai ter o material pronto aqui com tudo que falou o VP aqui na Brasil Futebol Expo. Valeu, Michele? Valeu, Salazar, mas Salazar não se justifica, viu? Não se justifica isso aí que você falou e esse meia-culpa dele, porque ele tá aqui, né, Paulo? Há quanto tempo? Tá, não chegou agora, né? Não desde chegou agora, já faz um tempinho que tá no Brasil. E toda hora a gente escuta reclamando de muito jogo e aos jogadores contundidos. Antes mesmo, depois do jogo ele falou isso também. Quantos jogadores nós temos contundidos? E o Fagner teve uma lesão muscular. Teve uma lesão muscular de novo. Renato Augusto, e podemos perder o Fagner aí por bastante tempo ainda. Então é complicado isso. Se eu fosse ele, ali na palestra, que ele falava nada. Eu falei pro Garrafa, falei, meu, isso não falava nada. Fica quieto. Fica quieto. Errei, fala com os Mas isso deve ter pessoal isso. dele. Acontece, Paulo, assim, lógico, tudo exposição. Isso deve ter estourado lá. Os caras chegaram, professor. Isso aí não deu, entendeu? Então ele tá vindo externar publicamente para tentar, porque ontem ele jogou os caras na fogueira. Falou, olha o que eu tenho aí. Aí os caras devem terem cobrado o VP ontem lá no vestiário e falar, pô, professor. Aí ele falou hoje para tentar dar uma aliviada, amenizar o crime, falou, gente, eu errei. Pode ser. Melhor assim. Mas mesmo melhor assim, mas errou mas feio. Mas mesmo assim, né, Garra? E não Deixa pode, interno. Né? Deixa interno. Não precisa passar para todo mundo. Mas a Batata pode ter... Passar. Bicho deve ter pego lá. Os caras falaram, você jogou nós na fria. Vai falar bobagem que você fez. O Fagner pode ter falado, eu saí do jogo pela essa carga que você deu em excesso. Passar recibo. Não é? Então, aí ele, até pra fazer o meia-culpa mesmo, a bobagem já tá feita, acabou falando, né? Que bobagem. Olha, e você também. Fechamos o Giro de Repórteres. Volta, Silver! Por favor, fala pra gente a situação do Rafael Veiga, se ele vai jogar, não vai jogar.
É um mistério, Michele. O Palmeiras divulgou nas últimas horas uma imagenzinha do Rafael Veiga treinando no gramado, né? Provavelmente fazendo um treino leve. Eu dei um zoom ali no pezinho direito dele, perto do tornozelo, aparentemente está melhor. Ele que torceu feio no jogo de ida contra o Atlético lá em Curitiba. Chegou perto de romper ligamentos, mas não rompeu. Chegou perto de uma fratura de tornozelo, mas não houve fratura. O Palmeiras deu pouquíssimas informações a respeito. Disse apenas que ele está em tratamento intensivo. Eu pude apurar que ele está realmente lutando e trabalhando muito para tentar ficar à disposição. Mas ainda é dúvida. O Abel vai manter esse segredinho até 1 hora antes da bola rolar, quando ele é obrigado a divulgar a escalação. Vamos ouvir o Abel falando do Veiga. Vai contar alguma coisa para nós aí diferente, Abel? Entendo a sua pergunta e a sua curiosidade, mas vamos esperar para terça-feira. Acho que é um jogo importante e terça-feira vocês saberão quem joga, se é o Veiga, se é outro. Eu disse-vos desde o início do ano que este ano íamos testar os nossos limites físicos e, portanto, é isso que nós estamos a ver o que é que vai dar. Recuperar bem os nossos jogadores. Acredito que temos o time inteiro para poder, terça-feira, escolher aqueles que nos vão garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final. Bom, o Danilo está fora do jogo suspenso, cumpre mais uma partida. O Veiga é dúvida, o Scarpa volta e pode ocupar essa meiuca, esse lugar no meio de campo na vaga do Veiga, que segue como dúvida. E o Scarpa voltando abre uma vaga do lado esquerdo se ele jogar por dentro. Aí fica aquela especulação, Michele. O Rony vai ser deslocado de novo para a beirada para jogar o Lopes ou o Merentiel? Ou vai simplesmente colocar o Tabata do lado esquerdo, o Scarpa por dentro e mantém o Rony de centroavante? E o Veiga é essa incógnita. Agora o Paulo Sérgio, não o Garrafa é enganador, mas o Paulo Sérgio que jogou bola de verdade, dá para encarar um joguinho com o tornozelo inchado na botinha, não dá não, Paulo? Fala sério. Sabe que não é pior? Eu acabei de falar aqui. Falou? Eu falei pro Garrafa aqui. Eu fiz uma entrevista com o Riva. Na Copa de 70. Eu falei, Riva, e aí como é que foi? Você tava com o tornozelo inchado? Falou, Paulo, não podia dar brecha. Tomei uma injeçãozinha e fui pro jogo. Então, o jogador, quando quer, ele vai. E já faz uma semana, Paulo. Uma semana. Isso é uma coisa muito mais grave. Mas uma torção dá pra ir. Um jogo desse tamanho, tem que ir pro jogo. Não tem como ficar fora. Vai pro jogo. E só pra fazer justiça, o Salazar tá explicando na contusão do Renato Augusto, né? Não teve nada a ver com o problema muscular, foi pancada. Menos mal pro Portugal. Sei lá. Fim de Gazeta Esportiva. A gente vai voltar amanhã, mas antes de eu voltar amanhã... Que amanhã vai ser quente, hein? Vai ser quente aqui no programa. Eu vou ver se a gente descola pro pessoal de casa uns ingressos da festa de São Genaro, que vai começar lá na Moca. Aliás, vocês estão convidados, viu? Festa de São Genaro, maravilhosa. Eu vou pedir pro Ricardo os convites, tá bom, Ricardo? Convites pra festa de São Genaro para toda a equipe aqui do esporte, hein? E é isso. Siga as nossas redes sociais, @Gazeta Esportiva. E amanhã a gente vai ter uma super cobertura do jogo, né, Garrafa? Amanhã Faça as honras. A equipe da Gazeta vai estar dividida em todos os espaços do Allianz Parque, academia, trajeto dos ônibus, enfim, todos os detalhes desse grande jogo, né? Atlético Paranaense, concentração do Palmeiras, tudo do pré-jogo você vai acompanhar com a gente aqui. Hein? Vai ter raio e trovão. Amanhã se prepara. Amanhã se prepara. A nossa cobertura guarda-chuva vai dar amanhã. um show em todo mundo, viu? Nem veja a concorrência. Tchau, Garrafa. Tchau, Paulo. Beijo, galera. Tchau. Beleza.